Isso aí, moçada, Ricardo Mendes, técnico de áudio, né? Técnico de som. Muitas perguntas a respeito de como ter um som bom, de qualidade. Um pouco é sorte, né? A gente acerta muitos, mas também erra bastante, né? Então tem que ter muita coisa a favor. Mas eu acho que a primeira coisa é o posicionamento de que, né, do instrumento, ou do que emite o som e o que está captando, né? Quer dizer, posição é fator imediato. Pois eu penso, né? Eu fiz umas anotações aqui, né? Porque estou lendo, é muita coisa para você pensar. Pois eu acho que tudo que necessita de muita equalização, ou o microfone que você escolheu não é ideal, ou está mal posicionado para fazer a captação. Ou o instrumento, né? Tem cara que o som desse instrumento aí é ruim. Isso é coisa rara, né? Mas tem camarada que joga a culpa lá no instrumento. O som do instrumento é ruim. Mas cada instrumento tem sua sonoridade inerente, né? E quando eu falo posicionamento em show, palco seria, né, um mapa de palco. Você tem que saber posicionar cada músico em seu local de forma que cada um veja o outro e crie-se uma harmonia, né? Esse auto se mixe, né? Esse bom se auto se mixar sozinhos. E aí o posicionamento disso também tem que ser correto. E aí, para você ter um som bom, você tem que pensar na altura. E quando eu falo altura, eu não estou falando de volume. Seria, né, aquela definição intuitiva, onde prevalece a característica do instrumento. Se ele é mais grave, ou médio, ou agudo. A turma que tá começando agora, quando a gente fala grave, são as regiões mais de baixas frequências. As agudas é a região de altas frequências. Então a altura é a frequência fundamental de cada som. E o ser humano, cada um tem a sua. Observando que quanto mais agudo for, mais rápido será a percepção. Tanto que tem coisas que nem percebemos. Você acha até não ouvir. Né? Se for mais grave, mais lento. Se for, né? Aquela coisa assim, sub, né? Ele é mais lento. Fica mais perceptível. Porém, conforme a velocidade, também deixamos de ouvir. Apenas sentiremos o som. Aí vem a questão da intensidade disso. Essa intensidade meu modo de ver, é só o tamanho da vibração produzida pelo instrumento ou pela voz, quer dizer. Essa para mim é a intensidade. Que aí é onde a gente define aquele som mais fraco, aquele som mais forte. Então a intensidade e a nota andam juntas. Pelo menos eu penso que sempre estão juntas. Aí tem cara que confunde, que pensa que intensidade é pegar o botãozinho vermelho lá da mesa de som e colocar ele no máximo. E isso acaba com a sensação, né? Vem distorções, e aí quanto mais alto for, menos vamos escutar. E mais equalização, mais tratamento a gente vai ter que fazer. E menos vamos ter, né? O som mais puro do que a gente está captando. Se estiver muito alto, aquela coisa estranha, né? Sem nota, esquisita, barulhenta, irritante. E em cima disso vem a duração, né? A duração é o seguinte, é o tempo que essa nota fica aí no ar, né? Vibração, nota ou vibração. Para mim dá no mesmo. Quer dizer, é o tempo
de ocupação que isso vai ficar, né? No intervalo. Cada uma nota lá tem um intervalozinho ali que para você perceber isso. Ou, com os caras mais estudiosos, que não sou eu, né? Seria o tempo que ouvimos cada escala do som produzido pelo instrumento ou voz. E as sobras, né? As sobras para mim é o que eu considero microfonias. E o pessoal pensa que microfonia só é de agudo. Não, tem. Ela é de grave também. É aqueles acréscimos não inerentes ao som que está sendo captado. Ou seja, duração extra de harmônicos. É um exemplo que você pega o microfone, passa com sua voz aqui no monitor e ele não sobra. E aí você, pô, tá 100%. Você passa para o cantor, a hora que ele coloca, a voz sobra. Quer dizer, você tem que dosar, pensar bem, conhecer muito bem o que você está mixando. E às vezes você resolve isso com filtros, né? Os filtros passa alta e filtro passa baixa, né? Alguns conhecem como low pass e high pass. Que a maioria dessas microfonias é isso. Ou sobra nos agudos, ou sobra nos graves. E se você está pensando em filtrar, equalizar, você tem que tomar cuidado com uma coisa chamada timbre. Porque qualquer timbre tem um formato de onda característico que lhe é inerente. Ou seja, cada indivíduo tem sua voz. Pode até parecer, mas cada um tem sua voz única. Os instrumentos, eles variam com afinação, tipo de matéria-prima, pegada do músico. Né? Às vezes você tem lá um violão, na mão do camarada é um som espetacular, na mão de outro não dá certo. Então, galera, o timbre é a personalidade de um som, que revela a sua particularidade específica. E o que lhe define é, né? O que eu falei antes: altura, intensidade, duração. Pra você ter um timbre, você tem que ter isso aí, ó: altura, intensidade e duração. E aí juntou tudo isso aí, vem o que nós pensamos, né? O final, né? A cereja. Vem a série harmônica disso aí. Isso aí, técnico nenhum vai fazer isso pro músico. E nem o equipamento. Isso aí o cara tem que aprender. Por isso que a gente monta lá um mapinha de palco, um olhar pra cara do outro, e eles se juntarem aí e mandar um auto mix pra gente pegar isso aí e ampliar da melhor forma possível. Então, altura, intensidade, duração, timbre e harmonia já tem que vir pronta. É a banda que faz isso aí, galera. Não é o técnico, não é o equipamento. Apesar que hoje a galera está criando, né? A turma começa a criar uns sons que não existem. Difícil. Então, a primeira equalização parte de quem está produzindo o som, como afinação do instrumento, vocal, posicionamento perfeito, onde ao tocar haja um entendimento harmônico. Isso aí é a importância do mapa, porque às vezes o cara tá tocando aqui, só dele olhar para o outro, ele já sabe o que vem depois. Então a série harmônica é a sequência de notas dentro do mesmo intervalo de tempo, a partir de uma nota fundamental. Estranho, né? Detalhe, se ninguém errar o tempo disso aí, tudo estando bem afinado, já está, já está equalizado. Eu falo isso direto, né? Se ninguém errar o tempo, tiver tudo afinadinho, já está equalizado. Basta um cara como eu ou você ampliar isso aí. Porque a função de uma mixagem é ampliar o som sem alterar seu timbre original. Você não pode alterar o timbre. Mas a turma hoje está inventando um pouquinho. O excesso de ganho, na maioria das vezes, lhe leva ao exagero de equalização. Tem cara que exagera, é um dos erros básicos. E a natureza
que eu penso de qualquer mixagem leva a 3 elementos básicos essenciais: geração, propagação, recepção. Ou seja, algo tem que colocar o ar em movimento. Vibre, vai gerar som. Então você está ali para ampliar isso aí, você não está lá para inventar. Ah, vou inventar isso aqui. O cara bate no bumbo lá, o bumbo está lá que a gente fala bumbo xoxo. Ah, não, eu tenho que botar esse bumbão. Mas você não sabe se o cara lá não quer esse bumbo xoxo. Ou às vezes o cara tem um bumbum firme, né? O cara tá lá com. Aí o cara, não, mas isso aí é muita pressão, vou tirar. E aí? Então vem aquela questão, né? Do tratamento individual de cada instrumento. Voz sempre em primeiro lugar e o que define sua mixagem final. Onde apenas um bom alinhamento do sistema de sonorização muitas vezes resolve. Se você tiver um sistema bem alinhado, você vai ter uma base de frequências por igual. Né? Isso é complicado. E equalizar, para a turma que às vezes não pensa assim, é transformar notas em números. Você tem que pegar o que você está ouvindo e pensar isso dentro de um equalizador, de 20 a 20. Isso aí. E você tem que pensar o seguinte, cara, se você. Como é que eu digo? Faz uma equalização errada, ela dói nos ouvidos. Igual a microfonia, principalmente para quem é músico. E equalizar não é fazer desenho bonitinho. Você vê uns desenhos, às vezes, nas mesas, principalmente as mesas digitais hoje, que você fica assim, cara, tá bonitinho, mas cadê o som? Por isso que você tem que conhecer o som dos instrumentos, o som da voz da pessoa que você está mixando, e aprender a usar com responsabilidade os filtros. Porque às vezes, conforme o tamanho do PA que você esteja, um filtro bem aplicado resolve tudo. Aí você tem que pensar o seguinte, onde é que está isso? Cara, você tem que saber onde estão os seus subgraves, né? Coisas que são sub, o nome já diz subgrave. É aquela área que dá aquela sensação de poder, né, no peito. E o que que vai aí, né? Subgrave eu sempre falo que é a turma do DJ, então, adora isso aí. Então você coloca isso aí como primeira harmonia. Mas quem que alcança essa área aí? Cara, um monte de coisa. Bumbo, tumba, surdo, contrabaixo, teclados e mais alguns. Os caras falam nessa região naturalmente. Aí vem aquelas primeiras fundamentais ali. Mas de quê? De todos os tambor. E o camarada tem a tendência de ir lá e tira, tira. E aí fica aquele tambor velho, magro, esquisito. Que eu sempre falo que tem aquele excesso do boom, né? O cara, oh, coisa feia, e faz falta. Aquela região ali de 125 Hz por aí. Às vezes você dá uma atenuadinha, um pouquinho ali de 1 dB e meio, no máximo 3 dele já foi. Isso porque, se você pensar, antigamente não tinha falante de 18 polegadas, 21 polegadas. Quem é da época que eu sou, começou a trabalhar com os falantes de 15, 12, corneta, né, drive, fenólico e Twitter, eu acho que essa turma, não é que a gente é velho, ela está um pouquinho mais habituada com timbre. A turma hoje pensa em 18, falantinho de 8 polegadas e drive espirrando. 3 frequências, né? Eu sempre penso nas 4 divisões. E essa área que a gente fala do boom, eu sempre coloco ela assim como uma plataforma de uma segunda harmonia dentro da sua mixagem. É complicado, né? Porque eu estou falando entre 80 a 125 Hz. Aí você pensa lá, o 160 que muito carinha de estúdio aparece para mixar, a primeira coisa que ele faz lá é tirar o 160. 160, 200, 250, mas o 160 pum. Cara, e é aí que é onde ressalta, né? O que muita gente acha feio, né? Mas ressalta o bumbo, os tons, o surdo da bateria.
ele ressalta o excesso do boom, né? Que é ponta. E ele pode ajudar na redução do Então, são sons médios graves, né? Médios graves. O anterior, né? Quer dizer, ele pega um pouquinho de timbre nisso aí. E a pessoa não para pensar. Quer dizer, uma área de terceira harmônica. Sons médios graves. Aí tem tempo, por não falar isso, porque quando falava em médio grau, o cara pensava em falante de 12 polegadas. Quando minha época começava com 15, rapaz, o 12 era falantinho de 12 polegadas crucificado na alta. E aí vem a região de 315 a 500, onde se destaca as notas fundamentais das cordas, tipo violão, cavaquinho, bandolim, guitarra, os inícios dos slap ali do contrabaixo e etc. É onde começa a dor de cabeça, né? É onde muita gente joga e lá zero. Já vi camarada tirar aí 12 dB nessa área aí brincando, fica aquele som que você não entende nada. Aí eu falo, é o famoso som só é só ponto final. E com quase excesso, e o pessoal xinga pra caramba. Essa área entre 630 e 1K dentro de uma equalização de instrumento, esse é o primeiro alvo de muita gente que não sabe ouvir o que o instrumento tem que falar. Já joga no chão. Deu uma microfonia, é 1. Deu um médio em excesso, é 630 ou 800. Cara, não é assim. Você precisa de tudo, claro, sem excesso. Por isso que você tem que escolher bem, né, o que fazer na hora H. E escolher chama-se conhecer. Às vezes você tirar uma frequência ali só porque você acha, tem que saber o que ela pode lhe oferecer. Eu sempre, às vezes, só de não mexer nela você já está fazendo muito. E os mais prejudicados nessa área aqui é teclado, cordas, tanto com excesso como com a falta. Acima de 1K, né? 1K25 a 4K. Eu sempre falo onde começam os agudos, né? Que nós chamamos de pontas. Tudo, sem exceção, passa por essa região. Tudo. Eu falo que é a região principal dos metais. Se você não tomar cuidado, arde até os nervos. Se você tiver excesso, tem aquele som de lata esquisito. Causa aquela irritação, fadiga. E tem gente ainda que trabalha tanto nessa região que ainda coloca um reverbzinho em excesso. Aí que o negócio fica doido. Mas é a região deles, né? É onde mais você consegue ter percepção de reverbs, delays e etc. Claro, dentro de uma boa mixagem fica perfeito. Aí vem uma área que a turma hoje costuma jogar no chão, né? Eu nunca joguei, eu costumo deixar flat, nem mexo. Às vezes eu tenho 1,5, 2 ali, que é entre 5 e 8 mil. 5 kHz. Cara, por isso que hoje não se entende nada. É nessa áreazinha aqui pequena que tem a clareza e definição do que ouvimos. Seja num PA gigante, no som de sua casa, na televisão e etc. O problema é que às vezes o cara faz aquela acentuada brusca, né? Com o Q aberto. Se você fizer isso, você vai ter aquela sensação de som distante. E às vezes o excesso você também começa a perceber o que nós chamamos de chiados ou pontas de S. Mas sem essa área aqui, meu amigo, você não vai ter definição de instrumento nenhum e voz. Por isso você chega em alguns PA e você não entende o que o cara está cantando. Ou o que o cara do violão, a guitarra está fazendo. E o que o baixista está tocando. E em geral, isso aqui define tudo. O camarada ficou com medo de dar uma microfonia, queimar drive, e vai lá no processador,
Na minha época era crossover, né? E tira volume. E vai no equalizador e tira a frequência. E não é. Em uma área que não precisa de tanta pressão sonora, porque ela é mais rápida, vai soar bem melhor. 10 a 16. Aí acabou o equalizador para os ouvidos normais. Uns não, uns que têm ouvido absoluto, né? Ouve igual cachorro, né? Pode botar 20 lá que ele sabe quem é 20. Eu, por exemplo, a partir daqui eu já não estou ouvindo tão bem, não, a idade já chegou. É o brilho de tudo, principalmente os metais. Mas se não tiver cuidado, essa área aqui cria uma coisa chamada sibilância. Ou, é isso mesmo, é sibilância, é esse nome? Nos vocais. Pode também dar aquele excessozinho do S, né? Pss, pss. E quem tem falha nos dentes, então. E 16 a 20 mil, bom, eu não consigo definir, mas se tiver alguém aí, claro, se você tiver lá um microfone de análise, né? Sei lá, com seu Smart ou outro programa, ele vai ver isso para você aí. Agora, no ouvido, complicado. Então, gente, um equalizador, ele altera parâmetros que, por sua vez, vai alterar a curva de resposta em frequência. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você tem que limpar, você não tem que mudar o som de nada. Quer dizer, onde qualquer som localizado entre 20 Hz e 20 mil, você tem que só pensar. Quanto menor a frequência, mais grave e lenta. Sua velocidade de resposta é maior. Mais aguda, ela é rápida. E sua velocidade de resposta menor. Pode ser que não seja, mas é o que a gente consegue perceber. Os agudinhos passam. Às vezes você nem percebeu o que o cara falou, já chiou. Por isso que uma coisa complementa a outra. E a voz, incrível que pareça, eu acho que uma voz, suas áreas fundamentais é entre 87 Hz, aquele cara que tem um gravizão, até uns 400, 300, 392 a 400, 450, não tem como provar isso. E destaca os harmônicos dela entre 1 a 12. Então você tem que pensar o seguinte, que tem um vozeirão, isso aqui tá valendo. Mas quem tem aquela vozinha médiazinha, e aí você não tem que inventar, não tem invenção. O certo é você mixar o que é. Mas você pode fazer um tratamentozinho que não irrite o ouvido das pessoas. Mas o povo quer ouvir o que é, e não o que você tenta inventar. E muitas das vezes nas invenções o negócio não fica bom. Tá bom para você, mas não é fiel ao que está acontecendo lá com quem está emitindo o som. Você tem que pensar o seguinte, ó, uma voz masculina boa, ela tem uma pressão firme entre 80 e 125. O cara me chama de doido, mas eu estou acostumado a filtrar 120, 125, 130, conforme o PA, ó, conforme o PA, os falantes que você tem, e não faz falta. Por quê? Porque tem muita massa para empurrar. Falante à vontade. Agora, se você tem um sistema pequenininho, às vezes não compensa usar esse filtro. Depende do sistema que você está. Sendo que a maioria das vozes femininas não atinge essa região. Mas às vezes também não sabe usar o microfone. Aí fica a voz fininha e o puff, puff. Complicado. O tal do puff já derrubou muito camarada dentro de igreja. Principalmente aquele camarada que fala que puff, puff, microfone não tem aqui para mostrar, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. 160 a 250, eu também considero uma área fundamental para a voz. Mas o excesso do 160, quando a pessoa vai lá e mata ela de uma vez, é horrível na voz. E 250 costuma embolar. Mas por causa dos entre 160 e 250, você arrebenta os instrumentos. Sua mix vai embora. Locais fechados, sem acústica, isso aí destaca que não é boa. Isso aí
mas você tem que aprender a trabalhar com ele. É uma área que você precisa. 315 a 500, se eu estou falando em voz agora, é o princípio de uma voz de qualidade. Mas o excesso, tudo em excesso, não presta. É uma mistura entre o médio grave indo para o médio. É onde você começa a definir uma voz, ampliando-a, né? E definindo o timbre. A naturalidade da voz, eu até tenho vontade de sorrir, está entre 630 e 1K. Ou acima de 1K um pouquinho. A turma nunca parou para pensar onde é que está a naturalidade da voz de todo mundo. Está nisso aí. E às vezes é a área que você acha horrível. Acima de 1K25, não sei se alguém lembra, é onde a gente acha aqueles fonemas, né? Fonemas fricativos. Alguém lembra do que significa fonemas, né? É aquela, tudo se destaca que tem VSZ. VSZ. Com excesso, podemos também mascarar a fala de alguns, né? Onde tem M, B e V. O negócio aí fica... Você não consegue ter definição disso aí. E entre 1 a 4, se você não souber limpar, vai irritar o ouvido de muita gente. 5 a 8, como em qualquer instrumento, a voz é um instrumento, é responsável pela clareza. O excesso vai causar sibilância entre 10 e 16. 16 a 20 mil, eu não consigo ouvir. Eu sou o Ricardo Mendes, trabalho com áudio há alguns meses, né? Alguns dias, estou aprendendo com todo mundo, né? Como todo mundo. E é simplesmente minha opinião. Um som bom depende 100% de quem quer ele. Então, parte do músico. A primeira equalização é dele. A nossa, como técnico de som, é ampliar isso e não inventar moda. O que nós podemos fazer? Alinhar o sistema para ampliar da melhor forma possível o som que é emitido. E parar de inventar. A galera inventa demais. Os caras... Tem gente aí que vai trabalhar que, se não for uma mesa com pluginhos A, B, C, D, F, G, o cara não faz som. O cara não mixa. E às vezes o excesso, né? Você peca pelo excesso. Eu ainda sou da velha teoria. Quanto menos, mais. Valeu!